Habitamos um cosmos formado por 3 dimensões espaciais e uma temporal. Para cima, para baixo, à esquerda, à direita, para frente, para trás, passado e futuro. São 4 dimensões ao todo, 3 espaciais mais uma temporal, como a gente já falou em outros vídeos. O que, segundo nossa percepção básica, parece fazer sentido. Essa percepção intuitiva persiste mesmo com as evidências da física sugerindo que nossa compreensão pode ser excessivamente limitada. Existe a fascinante teoria de que o universo tridimensional em que vivemos possa ser, na verdade, um efeito secundário de um espaço-tempo de dimensão mais baixa, similar a um holograma originado de uma superfície distante no infinito. O conceito do princípio holográfico surgiu a partir de várias indicações sutis que foram sendo descobertas ao longo de muitos anos de pesquisa teórica do cosmos. Tudo começou com os estudos sobre buracos negros e Jacob Bekenstein, que propôs uma fórmula para calcular a entropia desses corpos celestes. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Já deixa o like aí, senão você esquece, não pula não, tá? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, temos vídeos sobre ciência toda semana, mais especificamente todos os domingos às 18 horas, além dos outros vídeos aqui no canal. E agora temos também o nosso clube de membros, se quiser e puder ajudar diretamente, tem muita coisa interessante, então clica lá, dá uma olhadinha, vê qual plano te agrada mais e bora caminhar com a gente! A entropia de um buraco negro é uma medida da quantidade total de informação quântica contida em tudo que já foi absorvido por ele. O limite proposto por Bekenstein define a quantidade máxima de entropia, ou informação, que pode ser contida em qualquer dado volume do espaço. Bem, intrigantemente, essa capacidade máxima está relacionada à área da superfície envolvente do volume, e não exatamente ao seu próprio volume. Isso foi uma descoberta inesperada, já que se presumia naturalmente que a quantidade de informação em um volume de espaço seria proporcional ao seu tamanho. Por exemplo, um bit por unidade de volume infinitesimal, ao invés de um bit por unidade de área na superfície. Stephen Hawking validou essa limitação proposta por Bekenstein ao demonstrar a quantidade de informação que escapa de um buraco negro enquanto ele se desintegra pela radiação de Hawking. A identificação da radiação de Hawking por parte de Stephen Hawking introduziu o paradoxo da informação de buracos negros, visto que se acreditava que tal radiação eliminaria a informação quântica de tudo absorvido pelo buraco negro. A eliminação de informação quântica, contudo, contraria os princípios básicos da mecânica quântica. Bem, o desafio apresentado pelo paradoxo da informação em buracos negros levou Gerhard Ruff a propor que a informação dos objetos engolidos por um buraco negro poderia de fato ser preservada na radiação Hawking, emitida por ele. Essa informação, enquanto aguarda para ser liberada, ficaria armazenada no horizonte de eventos do buraco negro, oferecendo uma solução intrigante que, no entanto, gerou um novo paradoxo. Então, quando objetos entram em um buraco negro, eles realmente atravessam o horizonte de eventos e entram no buraco negro, experimentando sua realidade interna. Portanto, para um observador externo, parece que o conteúdo do buraco negro é projetado em uma dimensão bidimensional na superfície do horizonte de eventos. Enquanto que, para quem entra no buraco negro, a experiência é decididamente tridimensional, caindo em direção ao centro em uma realidade tridimensional. Bom, então essa dualidade oferece uma primeira indicação da natureza holográfica do espaço-tempo, sugerindo que uma superfície bidimensional pode conter todas as informações necessárias para descrever um volume tridimensional. O T. Ruff e Leonard Susskind expandiram essa ideia, sugerindo que qualquer superfície poderia, teoricamente, encapsular a localização e os detalhes de todas as partículas contidas em seu volume. Mais ainda, argumentaram que toda a maquinaria ou física de um volume poderia ser representada na sua superfície, implicando que todos os detalhes necessários para descrever os eventos dentro do volume estão codificados em sua borda bidimensional. O desafio então se torna entender como essa codificação é feita.
Como uma superfície bidimensional pode armazenar informações sobre uma dimensão adicional? E como as interações físicas dentro do volume são refletidas ou correspondem às interações na superfície codificada? O Leonard Susskind introduziu os primeiros conceitos de como isso pode ser possível, utilizando a teoria das cordas para explicar o mecanismo subjacente. Bom, hoje nós vamos falar também sobre o Juan Maldacena, que fez avanços significativos na física teórica ao estabelecer uma versão concreta do princípio holográfico através de correspondência ADS-CFT. Contudo, deixemos de lado temporariamente a teoria das cordas para focar em como podemos conceitualizar a criação de uma dimensão extra a partir de um espaço-tempo bidimensional. Imaginemos então um plano bidimensional transformado numa malha composta por células, onde definimos regras específicas para a interação entre elas. Essas regras configuram uma teoria de campo, com a malha atuando como campo e as células como componentes elementares desse campo. Esses componentes podem não ser os menores possíveis, mas, por enquanto, assumimos que o tamanho dessas células varia de acordo com a perspectiva de observação, seja pela resolução de um microscópio ou a potência de um acelerador de partículas. A interação entre as células ou a teoria de campo em si parece depender dessa escala de observação. Ao examinar escalas extremamente pequenas, identificamos uma malha muito detalhada, operando sob um conjunto específico de regras. Mas, ao afastar o zoom, observamos uma malha mais ampla, composta pela média de células menores que, teoricamente, obedeceriam a um conjunto diferente de regras. Bem, mas aqui introduzimos uma peculiaridade. Nossa teoria de campo é invariante de escala, significando que as regras aplicadas aos componentes menores são idênticas às aplicadas aos maiores. Essa invariância de escala é observável em padrões fractais, onde as regras que moldam as estruturas se mantêm constantes, em escalas tanto infinitamente grandes quanto pequenas. Essa propriedade também é uma característica presente na teoria das cordas. Bom, uma teoria de campo que exibe essa característica é denominada teoria de campos conforme. Uma transformação conforme é aquela que preserva todos os ângulos internos, reforçando a ideia de uma uniformidade de regras, independentemente da escala observada. Uma teoria de campos conforme se destaca exatamente porque possui essa propriedade. Então ela permite mudanças de escala em pontos individuais da rede, sem alterar os ângulos internos ou a forma dos pixels, o que significa que as regras de interação elas permanecem consistentes apesar dessas mudanças. E ao desenvolver uma teoria de campos conforme, introduzimos uma nova simetria, a invariância em mudanças locais de escala, também conhecida como invariância de Weyl. Essa característica adiciona um novo grau de liberdade em todo ponto da rede bidimensional, apresentando-se como um número infinito de linhas em cada ponto da malha bidimensional. Os objetos nessa rede bidimensional possuem valores ao longo dessas linhas numéricas, existindo em escalas específicas. Se objetos em diferentes escalas tendem a não interagir entre si, esse novo grau de liberdade se comporta de maneira semelhante a uma dimensão adicional. Então, dessa forma, a rede bidimensional começa a agir como se fosse um volume tridimensional, permitindo que a tratem matematicamente como tal. Pode-se então argumentar que essa terceira dimensão não é real, por ser diferente das dimensões convencionais. Entretanto, o que define uma dimensão, senão uma série de valores possíveis que coexistem, mas são independentes das outras dimensões. Mantém as regras da física consistentes ao longo dela. Exigem algum tipo de localidade, ou seja, elementos nessa dimensão precisam estar próximos para interagir. Bem, essencialmente é dessa forma que uma dimensão extra pode ser incorporada ao universo holográfico. Então, para explorar esses conceitos em detalhes, a teoria das cordas se faz necessária. Desde seu início, a teoria das cordas propôs essa invariância de escala e peculiaridade dimensional.
Sua versão inicial, que surgiu lá na década de 70, buscava modelar a força forte que age entre os pares de quarks, os mesons, e um cordão de gluons que se comporta como uma corda vibrante. Uma característica notável dessa abordagem é que alterar o comprimento do cordão, que define a energia nas ligações, não altera a física fundamental envolvida. Isso sugere que o comprimento ou energia da corda pode ser visto como uma dimensão separada, funcionando como um artifício matemático. O desenvolvimento da teoria das cordas revelou aspectos surpreendentemente complexos e interconectados do universo físico. Quando os físicos formularam a equação de onda quântica para uma cadeia de gluons, tratando o comprimento como uma dimensão separada, o resultado foi a equação para um graviton, a partícula hipotética responsável pela gravidade em teorias quânticas. Isso foi considerado um absurdo, especialmente considerando a baixa escala de energia dos mesons. Os gravitons, em teoria, não deveriam se manifestar nesse contexto. Bom, esse e outros problemas levaram cientistas a abandonar a teoria das cordas como modelo para força forte. Então eles redirecionaram para se tornar uma candidata à teoria da gravidade quântica, onde a invariância de escala das cordas se tornou uma de suas principais características. Nas décadas seguintes, especificamente nos anos 90, a teoria das cordas evoluiu para incluir várias versões que tentavam explicar como as cordas vibrantes poderiam dar origem às partículas fundamentais conhecidas do universo. Bom, nós temos dois vídeos aqui, um sobre teoria das cordas e o outro sobre a teoria M, tá? Bom, Edward Witten fez uma tentativa significativa de unificar essas versões através da teoria M, demonstrando que diferentes tipos de cordas e teorias das cordas são interligadas por dualidades, que são situações onde as duas teorias aparentemente distintas descrevem a mesma realidade física. Essas dualidades são manifestadas através da capacidade de ajustar o tamanho das cordas e também as suas escalas de energia. A mais impressionante dessas dualidades, a correspondência ADS-CFT, foi proposta por Juan Maldacena em 1997, marcando a primeira descrição concreta de um universo holográfico. Maldacena considerou objetos chamados branas, entidades multidimensionais que podem ancorar as extremidades das cordas, além de funcionarem como espaços embutidos em dimensões superiores. Bom, ele imaginou branas tridimensionais geometricamente planas que estão quase sobrepostas com cordas conectadas a essas branas, exibindo invariância de escala, o que significa que suas propriedades físicas permanecem constantes, apesar de variações no comprimento e energia. O Maldacena propôs que, sob certas condições, a estrutura dessas branas planas se assemelha ao espaço-tempo de Minkowski, de 3 mais uma dimensão, onde emerge uma teoria de campo resultante das interações entre as branas. Essa teoria de campo, diferentemente de uma teoria das cordas, é uma teoria quântica de campo similar às que fundamentam o modelo padrão de partículas, que aliás nós já fizemos vídeo aqui. Porém, com a adição de supersimetria, oferecendo uma ponte entre conceitos quânticos e a gravidade e também abrindo portas, para uma compreensão mais profunda da estrutura do universo. A teoria de campos uniforme, proposta por Maldacena, caracterizada pela sua invariância em escalas de tamanho, é um aspecto fundamental da correspondência ADS-CFT. Essa característica deriva diretamente da invariância de escala / energia das cordas, um conceito integrado à construção do espaço na teoria das cordas. Maldacena introduziu uma nova dimensão espacial que encapsula essa invariância de escala, transformando um espaço tridimensional em um espaço quadridimensional. Enquanto o espaço original era plano, o novo espaço adquiriu uma curvatura negativa, conhecida como espaço hiperbólico ou anti de Sitter, ou ADS. Diferentemente do espaço original, onde a teoria de campos conforme não abrangia a gravidade, no novo espaço de dimensões superior, a gravidade emergiu naturalmente, culminando em uma teoria quântica da gravidade completa. Isso exemplifica a dualidade ADS-CFT,
uma das muitas dualidades na teoria das cordas que provou ser extremamente útil para realizar cálculos complexos. Em situações onde as interações na teoria de campo de dimensão inferior são extremamente fortes, ou seja, quando os campos estão fortemente acoplados às estruturas gravitacionais correspondentes no espaço de dimensão superior, tornam-se fracas e, portanto, analiticamente tratáveis. Inversamente, campos gravitacionais intensos no espaço de maior dimensão, como aqueles presentes em buracos negros, podem ser equivalentes a configurações de partículas tratáveis no espaço de dimensão inferior. Um dos avanços notáveis proporcionados por essa dualidade foi oferecer uma nova perspectiva para o paradoxo da informação de buracos negros, sugerindo que a informação que parece perdida em um buraco negro, na realidade permanece preservada no espaço de dimensão inferior. Esse insight revolucionou o entendimento dos físicos sobre a natureza da informação e da gravidade quântica, abrindo novos caminhos para a resolução de alguns dos problemas mais profundos na física teórica. As técnicas provenientes da correspondência ADS-CFT têm encontrado aplicabilidade em áreas variadas, como a física nuclear e a física da matéria condensada, demonstrando a versatilidade e o potencial transformador dessa teoria. Contudo, talvez a sua implicação mais fascinante resida na concretização do princípio holográfico. De acordo com o modelo ADS-CFT, o espaço de menor dimensão funciona como a superfície do espaço de maior dimensão, pois a teoria de campos opera onde a nova dimensão torna-se infinitamente grande ou distante. Essa ideia desafia a intuição comum, sugerindo um retorno à analogia de um espaço hiperbólico infinito para facilitar a compreensão. Ao visualizar um espaço hiperbólico bidimensional como um mapa, percebe-se uma borda teórica que, embora matematicamente definida, exige uma jornada infinita para ser alcançada. Então, empilhando esses mapas para representar diferentes momentos no tempo, surge uma coluna com uma superfície plana infinita, que por si só constitui um espaço-tempo. Dentro desse contexto, as interações entre células na superfície, descritas por uma teoria de campo quântica, correspondem a interações gravitacionais no volume, ilustrando um universo holográfico potencial. Então, muito embora o modelo ADS-CFT não descreva diretamente o nosso universo, devido às discrepâncias em termos de curvatura espacial e dimensões, esforços estão sendo feitos para adaptá-lo a um contexto mais semelhante ao nosso. A existência de indícios matemáticos sugerindo uma natureza holográfica do universo, ou pelo menos a possibilidade de uma representação dual em uma dimensão inferior, levanta questões profundas sobre a estrutura e a verdadeira natureza da realidade. Bom, isso contraria a noção de que nosso universo percebido possa ser apenas a superfície de um espaço de dimensões superiores. O princípio holográfico propõe o inverso. O universo percebido como volume poderia estar codificado em uma superfície de dimensão inferior. Na dualidade ADS-CFT, enquanto o volume manifesta a gravidade por meio de uma teoria das cordas, a superfície relacionada não exibe gravidade, apenas fenômenos descritos por uma teoria quântica de campos. A complexidade surge da especificidade do modelo de Maldacena, que lida com um volume de 4 dimensões espaciais, resultando em uma superfície tridimensional. Isso não corresponde exatamente ao nosso universo, mas esforços estão em curso para reformular o modelo de forma a se adequar ao caso de um volume tridimensional com uma superfície bidimensional. Bom, essa pesquisa continua a expandir os limites do nosso entendimento sobre o universo, sugerindo que a realidade, tal como a conhecemos hoje, pode ser ainda mais estranha e maravilhosa do que imaginamos. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, façam comentários, me digam aí o que vocês acham dessa teoria do universo holográfico. Acho que deu para dar uma desmistificada, né? Gente, era isso que eu tinha para falar. Não deixe de se tornar membro aqui no canal, tá bom? Pelo menos cogita, vai. Clica no botãozinho ali e dá uma olhada nos benefícios, tá bom? É
É isso que eu tinha pra falar então. Um beijo no coração de vocês. E até uma próxima. Cogita.